Quando eu trabalho com aparelho de mapa, eu sou uma pessoa que observo muito bem o aparelho que eu estou usando. Eu sei exatamente a diferença desse aparelho para esse aparelho. Esse aparelho aqui, quando ele enche para pegar a pressão arterial do paciente, o que ele faz? Ele sobe até 13, 14 para descer, escaneando a pressão, para ver se pega a pressão. Se a pressão do paciente não tiver dentro desses valores, ele sobe depois ali para 18, depois ele vai subir para 21, depois ele sobe para 24. Sempre a mesma coisa, sempre ele vai tentar ali no 13, no 18, no 24, são os mesmos valores que ele vai encher. Por quê? Porque ele não é calibração automática. Então, ele sobe e esvazia, escaneando para pegar a pressão arterial, tanto a alta quanto a baixa. E qual é a pressão que ele quer? Ele quer o mercúrio, com 12 por 9. Ele quer 12 centímetros por 8 de mercúrio. É isso que ele quer medir. 120 por 8. Então é 120 milímetros por 80 milímetros de mercúrio. É isso que representa os valores da pressão arterial. Então, esse aparelho aqui, ele não é ajustável com a pressão do paciente. Da próxima vez ele vai tentar a mesma coisa. O paciente pode estar com a pressão 20. Ele vai lá, vai encher até 13, depois vai encher até 18, depois vai encher até 23. Ele vai subindo com os mesmos valores. Agora, esse aqui, o Contec, o mapa Contec, ele não sobe, ele não enche a pressão, ele não enche de ar a braçadeira com pressão programada. Não. O que ele faz? Ele começa a gravar, aí ele identifica o comportamento da pressão arterial do paciente. A primeira, ele vai lá fazer a mesma coisa que o GTEC. A primeira vez ele vai fazer a mesma coisa que o GTEC. O que ele vai fazer? Está programado para exame de mapa. Mapa quer dizer MAPA, não é mapa de desenho. É MAPA, monitorização ambulatorial da pressão arterial. Ele vai pegar os valores da primeira medição e quando ele tentar novamente, ele vai encher próximo da pressão arterial que ele pegou pela última vez do paciente. Então, se o paciente, a última vez, estava com 18 de pressão, quando ele tentar novamente, ele já vai subir para 20, 21 e vai descer escaneando. Ele não vai tentar com 13, com 14, com 18. Não vai. Ele vai se adaptar à pressão do paciente. Ele vai calibrar. O nome disso é calibração automática. Embora os dois tenham a mesma qualidade, mas são características diferentes, modos diferentes de operar. Então, o GTEC, ele já tem os valores programados e o Contec, ele passa a se acostumar a entender e memorizar o comportamento da pressão arterial do paciente. Então, se o paciente tiver 10 de pressão, ele não vai encher até 18, ele não vai encher até 20, ele não vai encher até 13, ele vai encher até 10. Por quê? Porque ele já percebeu que o momento do paciente é um momento de hipotensão, de pressão baixa. Aí ele vai encher até 10. Agora, se a última vez deu 9 de pressão na alta, 9 de pressão na alta, e ele tentou medir novamente, foi para 10, para 11, não pegou mais, a pressão do paciente subiu para 16, ele vai subir, ele vai tentar 13, vai tentar 18, aí vai pegar a pressão que está 16, mas na próxima ele não vai medir enchendo até 11 centímetros. Não vai. Ele não vai encher porque ele já sabe que a pressão do paciente subiu. Vice-versa, quando estiver fazendo uma pressão de 9, 10, ele só vai encher um pouquinho também, porque ele pegou a última pressão.
Quando eu trabalho com um aparelho de pressão arterial, tanto o Contec quanto o mapa, não importa. Quando eu Quando eu trabalho com um aparelho de pressão arterial, eu observo muito bem o aparelho que eu estou usando. Esse aparelho aqui é um GTEC, esse aqui é um Contec. Quando eu uso esse aparelho GTEC, para medir a pressão do paciente, ele sobe até 13, até 14 e desce escaneando. Se a pressão do paciente não tiver de 14 para baixo, ele sobe até 18. Se não tiver, novamente, ele vai subir até 21, 25, 24, não importa, para descer escaneando, porque ele tem que passar dos centímetros de mercúrio, né, para descer escaneando no paciente, que 12 por 8, quando fala 15 por 9, tu tá falando de centímetros de mercúrio, né? Tem gente que fala 120 por 80, aí tá falando milímetro de mercúrio, que 120 milímetros são 12 centímetros, 8 milímetros 80 milímetros são 8 centímetros. Então, por isso que tem gente que fala 8, tem gente que fala 80. Então, esse aparelho aqui trabalha assim. Agora, da GTEC. Agora, esse Contec, o que ele faz na primeira medição, ele faz a mesma coisa que o GTEC. Ele vai nos valores já programados. Já vai lá, sobe para 14, aí não pega, sobe para 18, aí não pega, sobe para 21, não pega. Mas quando ele pegar a pressão do paciente, se tiver 21, na próxima vez que ele encher, ele não enche até 13. Ele já vai direto para 23, para descer escaneando, procurando a pressão do paciente que estava 21 e ele memorizou. O nome disso é calibração automática. Esse aqui não tem, todos os dois têm a mesma qualidade, todos os dois são da mesma qualidade, mas com características diferentes. Esse aqui é como se ele fosse burro. Como ele fosse um esquecido. Você, deu 10 de pressão, aí ele vai subir até 14, até 13 para descer escaneando, para pegar a pressão de 10. Esse aqui não. A última vez deu 10, ele vai subir até 11. Então ele vai encher a braçadeira, que a gente está falando do ar que ele vai botar aqui para medir quantos centímetros de mercúrio. Ele vai encher a braçadeira só até 11. Entende? Então ele vai se adaptar. Agora, se ele fizer isso e não pegar novamente, a pressão subiu para 19. Ele vai tentar 14, 18, 21, aí desce, pegou a 19. Da próxima vez ele não vai encher até 11. Ele já vai subir direto até 21, 22. Agora esse aqui não. Ele pegou a pressão alta, a 19, ele da próxima vez, não importa que ele marcou 19. Ele vai tentar novamente com 13, aí desce 12, 11, 10, escaneando. Aí vai lá para 16, 15, 14, 13, 12, desce de novo escaneando. Aí de novo vai subir para 21, para pegar 20, 19, opa, pegou a pressão 19. Então ele vai fazer a mesma programação, sempre a mesma programação. Esse aqui tem calibração automática, se adapta, começa a perceber, entender a pressão do paciente e jogar conforme é o jogo, dançar conforme a música. Esse aqui não, é sempre a mesma programação. A diferença é que a pressão está baixinha, ele apertou uma vez. A pressão tá mais um pouco mais alta. Ele vai apertar 2 vezes. Tá muito mais alto. Então ele vai apertar 3 vezes. Ele apertou, não pegou, apertou de novo, não pegou, apertou novamente para pegar. E cada vez ele aperta mais, até achar a pressão arterial do paciente. Isso é super normal. Agora tem o seguinte: se o paciente não ficar parado na hora de registrar o exame, os dois vão encher mais do que deveria. E os dois, se o paciente não estiver parado na hora da medição, os dois aparelhos, irão encher várias vezes. Encheu uma vez, não pegou.
Tenta de novo, não pega, tenta de novo. Vai ficar enchendo e esvaziando, enchendo e esvaziando. Entende? Por isso que é importante você ficar parado na hora do exame. O paciente tem que ficar muito parado, igual uma estátua. Por quê? E, por exemplo, esse aqui, na hora que ele conseguir pegar a tua pressão arterial, ele não vai encher mais, não vai tentar novamente, porque ele já pegou a tua pressão arterial. Ele pode encher várias vezes, porque ele está subindo de pressão até achar a tua pressão. Ele sobe, não pega, aí tem que subir mais um pouco. Mas não vai ficar te apertando à toa. Então fica parado na hora de medir a pressão. Para quê? O teu exame ter qualidade, porque a metade do exame quem faz é a gente, a outra metade quem faz é o paciente, tá bom? Macete.